Amigos e amigas que acompanham o canal Luiz Ademar, grande abraço a todos. Olha, começou neste último final de semana a primeira rodada do Brasileirão, hein? É, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro já está em ação. Agora, no próximo final de semana, vai começar sexta-feira a Série B, depois sábado e domingo teremos a Série C, com jogos segunda e quarta, e claro, depois a Série D, e vocês vão acompanhar tudo aqui, rodada por rodada, jogo por jogo, todas as informações. Vamos nos ater à Série A, onde os favoritos Palmeiras e Flamengo venceram. Palmeiras ganhou do campeão da Série B do ano passado, Vitória. Jogo difícil, mas ganhou com merecimento. O Flamengo ganhou por 2-1 do Atlético Goianiense nos acréscimos do segundo tempo. O Atlético Goianiense perdeu o pênalti, uma arbitragem temerária, horrorosa, prejudicando muito o Atlético Goianiense, mas o Flamengo venceu. O Inter, que tem grande time, grande elenco, tá mal na Sul-Americana, não ganhou, nem chegou na final do Gaúcho, mas começou com vitória e o Cudê pede um pouco de paz. Vasco venceu, Cruzeiro venceu, o Fortaleza venceu São Paulo no Morumbi. Olha o São Paulo à beira da crise aí, manda embora ou não manda embora o Carpini? Enfim, vamos falar de tudo isso e principalmente destacar a goleada do Furacão. O líder pelo saldo de gols é o Furacão, que meteu 4-0 no Cuiabá. Falar de tudo isso, falar da artilharia, o único jogador que fez 2 gols foi o Lima, no empate Fluminense e Red Bull Bragantino. É o artilheiro isolado da competição. Todo mundo com 1 gol e o Lima do Fluminense com 2 nesta primeira rodada. Certo? E depois a projetar já a próxima rodada. Quarta e quinta-feira teremos jogos. O Campeonato Brasileiro agora vai dar uma embalada. Tem jogo no meio de semana e tem jogo no próximo final de semana. Bom, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, convido vocês a fazerem a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, principalmente, que vai ter Série A, B, C, D, tudo para você. Também eu tenho a Série A2 que terminou do Paulista, a Série A3 que está na reta final, a Série A4 que está na reta final, enfim, tudo lá para você, rodada por rodada, gols, tabela, artilharia, próximos jogos, tudo lá. Certo? Dê o seu like, ative o sininho, dê sua opinião e a gente vai trocando aquela mesma ideia que a gente faz no meu Twitter, no meu Instagram, durante os jogos a gente vai trocando ideia. Vamos começar então com os dois times que são teoricamente os favoritos, porque já vem no passar dos anos com grandes elencos, embora o Flamengo não ganhou nada no ano passado, né? E ainda perdeu para o São Paulo a final da Copa do Brasil. Eu quero começar com o jogo de ontem à noite, o Palmeiras, que mesmo o Abel Ferreira colocando time misto, vamos falar assim, o Palmeiras se comportou bem, venceu o Vitória por 1-0, tirando 23 jogos de invencibilidade do Vitória. Léo Condé vem fazendo um trabalho fantástico no Vitória. No final do jogo a torcida aplaudiu, parabéns à torcida. Aliás, o Abel Ferreira elogiou, falou: eu sou Palmeiras, mas o que fez aqui a torcida do Vitória no Barradão, lotando o estádio e tal, parabéns, realmente merece parabéns à torcida do Vitória. O Palmeiras fez o seu gol com o Richard Rios aos 20 minutos do primeiro tempo. Uma jogada começou com o Gabriel Menino, o Richard Rios chutou, bateu, desviou na zaga, encobriu o goleiro e fez 1-0. No cômputo geral, o Palmeiras teve mais chances claras de gol. O Everton, goleiro do Palmeiras, quase não teve perigo. Foi uma vitória justa, merecida, porque o Palmeiras teve intensidade e mesmo com a determinação do Vitória, empurrado pela sua massa, o Palmeiras conseguiu uma vitória merecida, justa e dando a entender que, claro, ele vai brigar pelo tricampeonato. O único tri é o São Paulo do Muricy Ramalho, 2006, 7, 8. Tri é consecutivo, tá? Consecutivo. E o Palmeiras está atrás desse feito esse ano. Começou bem, 1-0 no Vitória, mas merece aplauso o desempenho, o trabalho e a torcida do Vitória. Já no jogo do Flamengo e Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense acho que fez uma besteira, foi jogar no Serra Dourada. Nossa, o gramado tá horroroso, saiu umas placas assim, horroroso. Né? A CBF não faz inspeção antes dos jogos, não. Porque se fizesse, eu duvido que passaria. De qualquer maneira, a gente tem que. André Policarpio Bento, de Minas Gerais, é fraquíssimo. Esse árbitro não pode apitar a Série A. É fraquíssimo. Tem que tomar um gancho. Né? Mesmo que você, nas interpretações, entenda que ele acertou tudo, ele enervou, ele expulsou o técnico Jair Ventura de maneira equivocada. O próprio Tite reclamou. Quando um técnico reclama da expulsão do outro, você vê a coisa. Mas
De qualquer maneira, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: pouco mais de 35 mil, talvez por isso, né, o Atlético levou lá por causa da parte financeira, contra o Flamengo, você vai ter sempre e tal. Mas o jogo nervoso e tal, jogando bem o Atlético Goianiense diante de um favorito, até que o Alex fez uma falta, para mim foi falta para vermelho, ele fez a falta, se não me engano era no Pedro, que ia na direção do gol, impediu. Nessa falta, aos 55 do segundo tempo, ou do primeiro tempo, você vê os acréscimos que teve no jogo, o Alex é expulso e o De La Cruz, uma cobrança espetacular, faz um golaço de falta e vai para o intervalo 1-0 pro Flamengo. Veio o segundo tempo, o mesmo com 1 a menos. Vamos lembrar que contra o Milionários na Libertadores, o Flamengo estava ganhando por 1-0, o Milionários teve um jogador expulso e com 10 empatou e terminou 1-1. Vamos lembrar. E aconteceu a mesma coisa. Cruzamento que veio da direita, né? O Luiz Fernando, o artilheiro Luiz Fernando, meteu a bola de cabeça e ele fez um belo gol, empatou o jogo aos 17 do segundo tempo. Depois, aos 25, pênalti para o Atlético Goianiense. Oportunidade de virar com 10. Olha como jogou bola o Atlético Goianiense. Aí o Shailo vai cobrar, cobrou muito no canto, a bola explodiu na trave e não entrou. Não entrou, aquela confusão toda e jogo muito disputado, e jogo para cá, para lá, para cá, para lá. Vai terminar empatado 1-1, acho que vai agradar a todos, mas aos 57 do segundo tempo, 57 do segundo tempo, bola jogada na área, o Maguinho sobe de cabeça com o Bruno Henrique. Eu estava vendo os especialistas entenderam que foi pênalti. Eu escrevi no meu Twitter que eu achei que foi pênalti. Minha interpretação só. Nossa, um monte de gente me detonou. É só uma opinião. Eu, se eu fosse árbitro olhando a rodada, eu teria dado. Principalmente porque na disputa de bola você vê que tem a mão no rosto do Bruno Henrique. É só a minha interpretação. Se você acha que não foi, tá tudo beleza. A diretoria do Atlético, de maneira correta, entende que não foi e vai fazer pessoalmente hoje na CBF uma reclamação. Tá certo. A interpretação e eu respeito todas. Né? Aí aos 57, acaba sendo um resultado injusto. O Pedro vai e faz 2-1 e acaba o jogo. O Atlético Goianiense teve o Jair Ventura expulso, teve o Alex expulso, teve o Maguinho expulso, na confusão total. Vai protestar, o seu torcedor apoiou e tal, mas foi valente, foi gigante, perdeu de 2-1 de um favorito. Esse jogo foi ontem. Outro time que venceu foi o Internacional. Como eu disse no início, nem chegou na final mais uma vez no Gaúcho, tá mal na Sul-Americana, o Cudê tava cai, não cai, tá indo, não cai, mas ganhou do Bahia em casa 2-1 e começou, pelo menos o Cudê agora pediu tranquilidade pro seu torcedor. Tranquilidade e tal, pouco mais de 22 mil pessoas no Beira-Rio, jogo muito equilibrado, mas com mais chances do Internacional, até que o Biel aos 24 do primeiro tempo faz 1-0 pro Bahia. O problema é que o Bahia toma o gol de empate 2 minutos depois num cobrança de lateral, cara. O cara cobra o lateral, ninguém vê, a bola sobra pro Wesley. O Wesley é aquele mesmo que era do Palmeiras, estava no Cruzeiro, tá lá no Inter. O Wesley empurrou e fez 1-1 aos 26. Aí pressão do Inter, que estava melhor, estava criando mais, mesmo quando tomou o gol, ele estava pressionando. Até que numa cobrança de escanteio, o Fernando, que começou como zagueiro, depois foi volante, de cabeça faz 2-1 e dá a vitória pro Internacional. Vitória que traz um pouquinho de tranquilidade para o Cudê no Internacional. Ele pediu paz para todo mundo e que deixa a situação do Rogério Ceni tranquila. Perdeu a final do Baiano para o Vitória e não começou bem o brasileiro. Veremos o que vai acontecer. Né? Uma vitória maiúscula foi a do Fortaleza diante do São Paulo. O Vojvoda mostrou que o Thiago Carpini ainda é novato e ele já com experiência de brasileiro, de Fortaleza, de futebol brasileiro, deu um nó. Primeiro tempo, eu até acho que 2-1 para Fortaleza foi injusto. Acho que o resultado mais correto seria o empate. Mas não existe essa situação no futebol, né? Porque o São Paulo no primeiro tempo mandou no primeiro tempo inteirinho, perdeu 3 ótimas oportunidades de gol, o goleiro do Fortaleza fez 2 defesas fantásticas, beleza. Veio o segundo tempo, os 2 laterais, segundo o Carpini, pediram para o Igor, né, e o Michel que estava jogando pela esquerda, pediram para sair. Ele colocou 2 atacantes, né? Ele colocou 2 atacantes.
E aí eu acho que ele colocou o Eric pela direita, colocou o William Gomes, o garoto da base, pela esquerda, e aí deixou os três zagueiros muito expostos, principalmente quando eles se adiantavam. O Fortaleza veio com o Machuca e o Moisés para o segundo tempo, no lugar do Marinho e do Pikachu. E aí, nos contra-ataques, matou o São Paulo. Matou o São Paulo pelos lados do campo, a ponto de o Luthiero faz 1-0 aos 20 e o Machuca fez 2-0 aos 34. O São Paulo, que depois com a entrada do André no segundo tempo, o André Silva ainda fez um golaço aos 38 do segundo tempo, uma arrancada ali, ele bateu de canhota no ângulo do goleiro, então um golaço aos 38, mas apesar da pressão do São Paulo, o Fortaleza começou bem. Fortaleza que perdeu o estadual para o Ceará, tá brigando lá na Copa do Nordeste, começa bem o brasileiro, lidera na Sul-Americana e deixou o São Paulo, que está ali, uma vitória e uma derrota na Libertadores, foi mal no Paulista e começou mal. O Carpini continua pressionado, ouso dizer que se ele perder do Flamengo, que é normal, quarta-feira no Maracanã, ele cai. Tá mal o Carpini. Já outra vitória, mais um time que venceu, foi o Vasco em casa diante do Grêmio. O Grêmio foi campeão gaúcho, verdade, na Libertadores perdeu as duas e agora começou perdendo. Começou perdendo por 2-1. Primeiro tempo, o David, aquele que jogava no São Paulo, jogou no Fortaleza e tal, faz 1-0, né? Ainda no primeiro tempo, cobrança de escanteio, o Matheus Carvalho pega de primeira, golaço, faz 2-0. No segundo tempo, o Gustavo Martins, aos 22, descontou, mas o Vasco foi melhor na maior parte do jogo e mereceu a vitória. Renato falou: eu sei que é meio intranquilo, 2 derrotas e tal, mas eu vou colocar o time no lugar e eu preciso de reforço. Vamos ver. E o Vasco, todo mundo tá falando que o Vasco vai cair, gente. Começa bem, a torcida apoiando, 18 mil pagantes. Agora, quem começou bem mesmo e lidera pelo saldo de gols é o Atlético Paranaense. Pegou o Cuiabá, que tem que tomar cuidado. Eu entendo que o Cuiabá tem que fazer pontos para não cair. Que a briga dele é essa, não é briga para G8, G6. O G6 é que você vai para Libertadores e pré. E se tiver campeão da Copa do Brasil, então pode ser G7, pode ser G8, enfim, aquelas coisas que a gente sabe, né? O campeonato. Mas o Atlético pegou o Cuiabá e atropelou. Pablo fez 1-0 aos 23, Canóbio fez 2-0 aos 38 do primeiro tempo, e o Léo Godoy fez 3-0, matou o jogo no primeiro tempo, no segundo só administrou. O Mastriani, que entrou no lugar do Pablo, ainda fez 4-0 e ficou barato. Cuiabá tem que se cuidar, e o Atlético tem time, hein? Tem time. Começou bem a Sul-Americana, começou com goleadas. O Cuca tem 8 jogos e 8 vitórias no comando do Atlético Paranaense. Olho no furacão. E o Cruzeiro também venceu na rodada. Uma bela vitória diante do Botafogo. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo, né? O Botafogo começa com 4 minutos de jogo, uma linda jogada do Júnior Santos pela direita, ele cruza, o Tiquinho Soares faz 1-0. Mais de 20 mil pessoas no Mineirão, né? Até que o Lucas Silva empata num chute da entrada da área, uma canhota bonita, 19 minutos. O Arthur Gomes chegou a virar os 28 do primeiro tempo, vai ver o VAR, vai no VAR. Aí viram que a bola bateu na mão dele e anularam o gol, né? Depois, no segundo tempo, o Alexandre Barbosa, que tinha entrado aos 20, foi expulso aos 26, cara. E ele entrou quando o Cruzeiro já estava ganhando 1-0. O Cruzeiro faz 2-1 aos 19 do segundo tempo. O Alexandre Barbosa entrou aos 20, logo depois que tomou o segundo gol, e aí ele foi expulso aos 26. Mas mesmo com 1 a menos, empatou com o Danilo Barbosa numa cobrança de escanteio, ele meteu o cabeção e empatou aos 36. Com 1 a menos, empatou aos 36, fantástico. É um poder de reação fantástico. Mas o Cruzeiro foi, e aos 46, o Papagaio, o Rafael Elias, dentro da área, o cruzamento da direita, ele empurrou para o fundo da rede, e olha, o Fernando Seabra estreia no Campeonato Brasileiro no comando do Cruzeiro com vitória, enquanto o Botafogo, o Arthur Jorge, estreou com derrota, mas deu para perceber que são dois times bem arrumadinhos. Empates na rodada. No sábado, o Criciúma empatou com o Juventude.
O Renato Kaiser fez 1-0 para o Criciúma e um detalhe, o Renato Kaiser fez 1-0 e se despediu da torcida do Criciúma, ele vai voltar para o Ceará, ou para o Fortaleza, para Ceará, né? Vai voltar para o Fortaleza. O Fortaleza pediu, né, o retorno dele, que pretende utilizá-lo. Então ele fez o primeiro gol do campeonato, porque foi o primeiro jogo, às 18h30 do sábado. Fez 1-0, mas o Jean Carlos, um golaço, camisa 10, aquele mesmo que era do Náutico, driblando, deu um tapa na bola e empatou. Dois times que vieram da Série B empataram 1-1. Esse jogo foi no sábado. Renato Kaiser marcou, se despediu e a partir da segunda rodada vai jogar no Fortaleza o próprio Brasileirão. Não tem problema nenhum, né, em relação a isso, o regulamento. No sábado também, Fluminense e Bragantino 2-2. O Fluminense abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo com Lima de cabeça. Segundo tempo, Pedro Caixinha foi lá e colocou 4 substituições no intervalo. Colocou o Vitinho, colocou o Eric Ramírez, colocou o Guilherme, colocou o Thiago Barbosa. E não é que essas substituições o Bragantino tomou conta do jogo, empatou logo com 1 minuto do segundo tempo e virou com o Thiago Borges os 2 gols de cabeça, os 2 gols cruzamento, 2-1. Fluminense suou. O Lima, o artilheiro do campeonato, o único jogador que fez 2 gols nessa primeira rodada, acabou empatando aos 22 e o Bragantino comemora um ponto, acho que precioso, fora de casa, enquanto o Diniz ficou insatisfeito, falou que sabe que tem muitos desfalques e tal, mas ele também acredita que vai arrumar a casa. Já outra arbitragem horrorosa para mim foi no empate 0-0 em Itaquera, quase 44.597, quase 45 mil pessoas, hein? Sensacional. No Morumbi teve 35, em Itaquera teve 44.500, 35 no jogo do Atlético Goianiense, 23 no Paranaense, 20, quase 21 no Cruzeiro. Não peguei o do Vitória, mas enfim, lotado e 0-0 Corinthians e Galo. Detalhe, o Batalha do Galo foi expulso na última jogada do primeiro tempo, aos 49. Eu acho uma expulsão injusta. O Fagner tinha dado uma solada na coxa, rasgou a coxa do adversário, tomou amarelo, a ponto deu o técnico Antônio Oliveira dar dar amarelo para ele, e o Antônio Oliveira tirou no intervalo, sabendo que estava barato. Mais uma vez o Fagner foi violento e não foi expulso. Aquela coisa, né? Fazer o quê? Bom, com 1 a menos o Galo conseguiu cozinhar o Corinthians, criou boas oportunidades e tal. De qualquer maneira, o jogo foi fraco tecnicamente e o 0-0 acabou sendo merecido. Então é isso o resumo dessa primeira rodada. Criciúma 1, Juventude 1, Internacional 2, Bahia 1, São Paulo 1, Fortaleza 2, Fluminense 2, Bragantino 2, Vasco 2, Grêmio 1, Corinthians 0, Galo 0, Atlético Paranaense goleou o Cuiabá 4-0, Atlético Goianiense 1, Flamengo 2, muita polêmica na arbitragem, Cruzeiro 3-2 no Botafogo e o Palmeiras ganhando do Vitória lá no Barradão em Salvador por 1-0. A classificação, claro que tem muitos times com o mesmo número de pontos e mesmo número de gols e tal, mas o líder dá pra gente falar que é o Atlético Paranaense, que fez 4-0, tem 3. Aí vem Fortaleza, Flamengo, Inter, Vasco, Cruzeiro, Palmeiras, esses 7 tem 3 pontos que ganharam. Aí você vai ter dos 3 empates, Red Bull Bragantino, Juventude, Atlético Mineiro, Fluminense, Corinthians e Criciúma, tudo com 1 ponto. E os times que perderam na rodada, Botafogo, Bahia, Grêmio, Atlético Goianiense, São Paulo, Vitória e Cuiabá, com 0. Essa é a primeira rodada. O artilheiro é o Lima com 2 gols. E vamos finalizar, lógico, o nosso vídeo com os jogos já que começam amanhã, hein? Amanhã já temos um jogo, Bahia e Fluminense. O Bahia começou perdendo, o Fluminense começou empatando. Amanhã, 16 de abril, às 21h30. Esse jogo é amanhã. Quarta-feira, 19 horas, dia 17, Bragantino e Vasco, 19 horas. Grêmio Atlético Paranaense, 19 horas. Às 20 horas de quarta-feira, Juventude e Corinthians, em Caxias do Sul. Fortaleza e Cruzeiro, lá em Fortaleza. Atlético Mineiro e Criciúma, lá no Campo do Galo, em Belo Horizonte. Palmeiras e Inter, aqui no Allianz Parque. Todos esses jogos às 20 horas. E às 21h30 da quarta-feira, o único jogo das 21h30, Flamengo e São Paulo. O Flamengo começou vencendo, São Paulo começou perdendo. Na quinta-feira, acaba a rodada com Botafogo e Atlético Goianiense às 21h30 no Rio de Janeiro. E Cuiabá e Vitória não vai acontecer nessa segunda rodada. O Cuiabá na quarta-feira, ele vai jogar a Copa Verde. Então a CBF
cancelou esse jogo e vai marcar nova data, ainda não tem. Então, nessa segunda rodada, teremos apenas 9 jogos, porque Cuiabá e Vitória não entrarão em campo, certo? E depois, sexta-feira, eu venho contando todos os detalhes da segunda rodada e já projetando a terceira no final de semana, ok? É isso aí, forte abraço a todos, até lá!